Ok, pessoal, vamos começar. Última aula que fecha essa terceira unidade aí, no 9. E hoje a gente vai fazer análise de linha de transmissão com a chamada carta de Schmitt. Essencialmente, a gente vai analisar graficamente essa equação, né? Impedância normalizada em qualquer ponto de linha de transmissão, né? Linha de transmissão terminada por uma carga que vê aqui uma impedância normalizada, que é a impedância de entrada, sobre a impedância característica, né? Em termos do coeficiente de reflexão observado nesse plano de referência que fica a uma distância L da carga, né? E isso é uma relação bem simples, que é uma transformação de uma variável complexa, que é o coeficiente de reflexão, em termos de outra variável complexa, que é a impedância, né? 1 mais gama sobre menos gama, ou equivalentemente, você também pode ter, transformando essa equação, invertendo-se em gama igual a Z menos 1 sobre Z mais 1, né? Então, isso é uma transformação, na realidade, esse tipo de transformação conhecida na análise de variáveis complexas, né? Funções analíticas, você tem aí uma transformação conforme. Então, propriedades geométricas de uma dessas funções equivalem, nessa transformação, à propriedade geométrica das funções da função z, né? Então, o objetivo é avaliar, dado um parâmetro, quem é outro parâmetro, né? Claro que a gente, hoje em dia, com os computadores e calculadoras mais sofisticadas, a gente pode calcular diretamente. Bota aqui um número complexo e calcula outro, certo? Mas existem propriedades que podem ser feitas, ou operações que podem ser feitas intuitivamente, de forma intuitiva, digamos assim, usando um aparato gráfico, que é o que a gente chama de carta de Schmitt, né? Uma calculadora gráfica, digamos assim. E em 1939 foi concebida por esse cientista, né? E reconheceu o seguinte: eu poderia tentar determinar, trabalhar num dos planos complexos, né? Um plano complexo pode ser o plano Z, certo? O plano Z tem a função impedância, tem parte real, parte imaginária, né? Então, eu poderia representar, né, as coisas. Digamos que o coeficiente de reflexão tem parte real imaginária, U mais JV. Podia tentar ver a relação entre essas coisas no plano Z. Ou seja, o plano Z tem como eixo vertical o R, eixo horizontal é o R, e eixo horizontal o X. Né? E nesse plano, observe que para sistemas passivos, né, R é sempre positivo e X assume qualquer valor, né? Se a reatância é capacitiva, X é negativa e vice-versa. A reatância negativa, a indutância é indutiva, etc. Vice-versa, né? Sempre confundo essa. I igual a J ômega CV, né? Então, reatância negativa, né? É capacitiva, certo? Então, essa região é reatância negativa, região de reatância capacitiva, reatância indutiva. Ou seja, você teria, então, o lugar geométrico de todos os pontos nessa região, mas só que essa região é infinitamente extensa, certo? Para um dado gama, tem um ponto nesse espaço complexo, né? Um dado com essa reflexão, usando aquela equação, você pode fazer uma transformação e determinar em que ponto você está. O único problema aqui é que esse plano é infinitamente extenso. Não é interessante de se trabalhar, certo? Então, a ideia foi, ao invés de trabalhar no plano Z, trabalhar no plano gama, certo?
Por quê? No plano gama, primeira propriedade que o coeficiente de reflexão é sempre menor ou igual a 1. Né? Uma linha sem perdas, uma linha passiva, o coeficiente de reflexão é sempre menor ou igual a 1. O que é refletivo é menor do que é incidente, certo? Então quer dizer que tudo que acontecer do ano de transmissão tem que estar dentro de um círculo de raio 1. Né? Ou seja, qualquer coisa que eu calcular no plano gama vai estar dentro de uma circunferência de raio no máximo 1. Posso ter coisas de reflexões diferentes, certo? Menores do que 1, mas nunca mais do que 1. Então todas as impedâncias possíveis de uma transmissão vão estar aqui dentro. Para um dado coeficiente de reflexão, ou seja, para um dado, uma linha de transmissão, como a gente falou no ano anterior, qualquer que seja ela, certo? Ela é caracterizada por um coeficiente de reflexão de entrada, né? Sempre satisfazendo a módulo de gama constante, certo? Quer dizer que uma linha de transmissão terminada numa dada carga, com a dada impedância característica, vai estar sempre numa circunferência cujo módulo é constante. Então, todas as possibilidades de solução para a resistência e reatância de uma transmissão tem que estar nessa circunferência de raio, módulo de gama igual a K. Então, essa foi a grande sacada, né, de você poder trabalhar num plano finito. Você pode ter uma carta gráfica que você pode segurar com a mão, tá certo? Um papel infinito. E daí você tem, então, tudo que vai acontecer vai ser dentro dessa região. Certo? Então, a pergunta é essa. Dado R, né, constante, né, dado x constante, que curvas nessa região correspondem a essas possibilidades de R constante, x constante, né, e assim sucessivamente. Então é isso que a gente vai mostrar aqui, vai explorar isso. Só observando, apesar de tudo, né, de você poder calcular as coisas com o computador, dado um parâmetro, calcular outro, é fácil, né, é uma fração dos parâmetros. Mas você, olhando visualmente numa carta, né, você pode facilmente entender como é que uma dada carga se comporta. E até hoje você tem esses equipamentos, né, que nesse gerador de rede aí, que mostra um visor mostrando uma carta de Smith. Então você pluga a carga, né, desse equipamento, né, varia a frequência e vê de que forma o spot na carta varia, tá certo? Para saber uma determinada faixa de frequência, qual é a variação máxima de coeficiente de reflexão, por exemplo. Tá? Você pode ver isso aí visualmente. Então, essas cartas de vídeo já vêm colocadas nesses equipamentos, certo? Então, quem entende, tem familiaridade com cartas de vídeo, vai entender, vai poder ler bem a leitura da carga no equipamento. Né? Então, vamos avaliar, então, como é que ou seja, como é que as coisas acontecem no plano gama, né? Plano complexo gama. Então, mais uma vez, vamos considerar as quantidades normalizadas. Então, dado uma carga, a primeira coisa que você faz é normalizar a carga, impedância normalizada, né? Você simplesmente divide tudo, né? Se for da carga, vai ser ZL sobre ZC. Impedância de entrada vai ser Zin sobre ZC, a gente vai chamar de Z barra. Né? E o coeficiente de reflexão é gama, e nós sabemos que Z barra é 1 mais gama sobre 1 menos gama, e a gente vai agora separar em parte real e imaginária. Digamos que gama seja dado por 1 mais JV, e a impedância normalizada R mais JX, né? Tudo normalizado. Certo? E a gente vai jogar isso aqui na equação e tentar determinar a parte real imaginária, ou seja, determinar R e X em função de U e V. Né? Um mais gama, né? Parte real imaginária, sobre 1 menos gama. E vamos aqui multiplicar pelo conjugado, numerador e denominador, você vai ter aí, então, a forma de determinar a parte real imaginária.
Embaixo vai ficar a soma dos quadrados, né? E aí, prosseguindo com essa continha, né? Isso aqui vai dar 1 menos U2 menos V2, vai ter uma parte aí real, né? E JV, você vai ter aí 1 mais U, mais 1 menos U. Vou deixar aqui embaixo assim por enquanto, certo? Bom, isso aqui dá 2, né? Se eu não estiver errado, 1 menos U né? Tá certo aí, né? 2V, certo? Ou seja, então o que nós temos? R é dado por essa fração, essa parte sobre o denominador, né? E o X vai dar essa parte daqui, 2V. Oi? R bar. Vai dar 2V sobre o mesmo denominador. Então, observe, né? Como é típico de transformações conformes, né? O que a gente quer saber é, dado o lugar geométrico, por exemplo, R constante, corresponde a que curva no espaço complexo gama? É uma relação entre o IV, tá certo? Se eu fixar R, eu tenho uma equação que relaciona o IV. Então, é uma curva no espaço gama, né? Se eu tiver X constante, né, eu tenho uma outra relação para IV. Então, você tem uma família de resultados, porque você tem uma família tem um número infinito de possibilidades de R, que vai de 0 a infinito, né? Para todas essas possibilidades, quem é o conjunto de curvas que eu gero, certo? Lá no espaço gama. E assim por diante. Bom, se eu pegar aqui esta equação, transportar para lá, daí eu vou mexer aqui, né? Então eu tenho que expandir isso aqui, por exemplo, isso aqui vai dar 1 menos 2U mais o 2, né? E aqui vai ficar mais V2, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui todinho, multiplica por R, rearranja termos e ver mais ou menos como é que fica a equação em termos de R. Bom, então para essa equação, você, depois de umas continhas, ela fica mais ou menos assim. O 2 menos 2R barra sobre R mais 1U mais R menos 1 sobre R mais 1 mais V2 igual a 0, e nós sabemos que isso aqui vai dar, possivelmente, uma equação. A gente completa o quadrado aqui, né? Tá? Soma e subtrai um termo, completa o quadrado, aí você vai ter algo assim, U menos o 0 ao quadrado mais V menos um V0 ao quadrado. Depois que fizer completar os quadrados, vai sobrar uma constante igual, a gente pode colocar nessa forma aqui, essa equação, em que esses parâmetros, né, são simplesmente o 0, V0, ou seja, se isso aqui for um número positivo, né, ao quadrado A real, né, A ao quadrado positivo, então o 0 e V0 são o centro de uma circunferência de raio A. Quem são o 0 e V0? Bom, são esses valores que vocês mexem um pouquinho nessa equação e descobrir isso aí, certo? O centro da circunferência está no eixo horizontal, certo? Porque V0 é 0. Tá?
O raio da circunferência, por sua vez, é 1 sobre R mais 1. Tá? Ou seja, o lugar geométrico dos pontos R constantes, dado R, é uma circunferência de raio o 0V0, dado por esses valores, e raio 1 sobre R mais 1. Então, se você está aqui no plano complexo, né? A circunferência tem, vou botar ela aqui, certo? Uma qualquer dessas, né? Então, primeiro eu vou pegar, as coisas vão estar limitadas, né? A circunferência, digamos que essa é a circunferência de raio 1. Esse aqui é o plano complexo gama. Aqui está a região, digamos que essa circunferência unitária, tá? Aqui é a circunferência unitária. Ou seja, tudo que vai acontecer numa linha de transmissão vai ocorrer dentro desta circunferência, né? Essa é gama igual a 1. Módulo. Ok? Então, se eu pegar... como é que são essas circunferências aí, né? Que tem o zero igual a isso aqui, V0 igual a isso, e raio igual a isso, né? Vamos traçar uma delas. Bom, primeiro que o centro dela, tá certo? Tá nesse ponto aqui, R, né? Se R igual a 0, o centro está na origem, tá certo? R igual a 0, o centro está na origem. Qual o raio da circunferência? A circunferência R igual a 0 especificamente. Ou seja, uma carga que não tem a parte real, né? A carga reativa, puramente. Um capacitor, um indutor, ou alguma combinação, ou então curto-circuito, ou circuito aberto, que eu vou falar, não tem parte real. Então, R igual a 0, centro está na origem, raio igual a 1. Então, no plano complexo, a circunferência R igual a 0 seria aí, no caso, deixa aquela quietinha ali por enquanto. Começou a aumentar agora. Esta é a circunferência R, ou seja, esse é o lugar geométrico dos pontos que relacionam o IV para R igual a 0. Certo? Observe que a soma desses parâmetros, né, o centro, o zero, mais o raio, são sempre iguais a 1, né? Ou seja, se eu tenho uma circunferência qualquer, o centro dela, o centro da circunferência, que é essa coordenada aqui, deixa eu botar ela em qualquer lugar, certo? Vou botar ela aqui, né? Vou botar ela aqui. Certo? Então, o centro dela, que é se eu colocar a circunferência mais ou menos, digamos que estivesse aqui, certo? Essa posição. O centro dela, que é a distância daqui para cá, mais o raio, que é isso aqui, essa soma daqui para cá tem que dar 1. Então, se tem que dar 1, quer dizer que esse lado aqui tem que encostar do lado de cá, certo? Então, essas circunferências, simplesmente, todas elas têm essa propriedade. Elas tangenciam, tem uma tangente em comum, elas se tangenciam nesse ponto aqui. Né? Então, à medida R igual a 0, R vai aumentando, o raio vai diminuindo, até quando R é infinitamente grande, certo? Isso aqui se torna 1, ou seja, o centro da circunferência está do lado direito do plano complexo, né?
isso aqui se torna zero. Então, o lugar geométrico dos pontos R infinito, digamos assim, é um ponto que está bem aqui, certo? Esse ponto aqui. Tá? Então, a diferença vai diminuindo de raio, tá certo? E vai até chegar a um ponto quando R é infinito. Então, todos os lugares geométricos R constante são circunferências que são... Todas elas têm isso aqui em comum, né? Mais ou menos isso aqui, ó. Está aqui, essa não, a outra. Né? Você vai aumentando, tá? Até chegar num raio muito grande, né? Resistência normalizada muito grande, certo? Vou botar aqui 1000, né? Esse já aparece, botar assim. Está aqui, né? De resistência normalizada muito grande, certo? Então aí está mais ou menos, ou seja, todas as possibilidades de resistência são aquelas entre essa circunferência e esse ponto, né? Todas elas, né? Mesma coisa, se a gente trabalhar agora a segunda equação, a gente vai ter uma relação entre o IV, né, para um dado X. Mais uma vez, né, a gente vai obter algo do tipo... se você faz a relação entre o IV, né, e X, né, da segunda relação, o que a gente tem, né? Mais um conjunto de circunferências, certo? U menos 1 ao quadrado, mais V menos V1 ao quadrado, igual a B ao quadrado, né? Em que o centro, coordenada 1, U e V do centro, são dados por essas expressões aqui. E o raio, número positivo, é 1 sobre módulo de x. Tá? E x pode ser positivo ou negativo, então, 1 sobre módulo de x. Mais uma vez, a gente tem um conjunto de curvas também no plano complexo. Que a gente pode... Bom, primeiro, né, todas elas estão no ponto de coordenada v igual a 1. Isso aqui eu não consegui fazer o nome da grava, não. Mais uma vez, né? Todas essas curvas estão com raio, né? O raio essas circunferências todas têm coordenada U igual a 1, então elas estão todas nessa reta, né? O centro da circunferência. Por exemplo, né, se x é muito grande, ou melhor, x igual a 0, vou fazer assim, x igual a 0, raio infinito, né? Se x for positivo, o raio vai estar lá em x igual a infinito, né, longe, tá certo? E o raio dessa circunferência é infinito, ou seja, uma circunferência de raio infinito no infinito, quando está aqui perto vai ser uma reta, certo? Então vai corresponder a esta reta aqui, ó. Isso aqui seria x igual a 0. Então, essa reta corresponde ao lugar geométrico dos pontos x igual a 0. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode também voltar para cá e ver o que acontece quando x igual a 0 antes de fazer qualquer coisa, né? Vamos ver aqui, ó. X igual a 0 quer dizer v igual a 0. Né? Ou seja, eixo horizontal. X positivo quer dizer que a coordenada V da circunferência é positiva. Né? Então, x positivo dá circunferência cujo centro está aqui, tá certo? Né?
X negativo, então aqui é a região de X positivo, daqui para cá, então o centro corre daqui em diante, X negativo, o centro vai estar abaixo, né? Então vai estar aqui embaixo. O que mais? O raio é igual à coordenada vertical. Então, todas as circunferências, aqui é o raio, tem que ter raio, que é a coordenada vertical. Então, todas elas tangenciam, né? Tangenciam esse eixo horizontal, certo? Então, eu posso tentar fazer uma aqui, né? Se eu consigo. Mais ou menos assim. Vamos supor que seja mais ou menos, está mais ou menos aí, certo? Então, ou seja, mas a região de interesse é qual? Só essa região que está dentro da circunferência gama igual a 1. Então, você tem um conjunto de curvas, que são arcos de circunferência, na realidade, né? Aqui está um dado arco. Aqui está um outro arco, né? Vou fazer um arco aqui manualmente, né? Dessa você vai embora, né? Mas essa parte que interessa é a parte que está dentro da circunferência módulo de gama igual a 1, né? Nessa região interior. Então, são todos os x posições, esses arcos de circunferência, x constante, x negativo abaixo, né? Então, vai ser esse conjunto de curvas aqui que a gente vai mostrar. Né? Tem a parte que sai, tá certo? Mas a parte que a gente quer é a parte que está dentro. Então, você vai ter, mesmo que você vai aumentando x, tá certo? Então, você vai ter uma circunferência que vai x indo para infinito. O que acontece? A coordenada vertical vai para zero e o raio vai para zero. Vira um ponto, né? Você tem aí esse pontinho aí, tá? E aí, se eu inverter o sinal, eu vou para baixo, né? E aí você constrói esse conjunto de curvas e você vai ter mais ou menos essa representação diagramática aqui, certo? Né? Isso aqui é só... Deixa eu ver se tem as duas. Não tem, não. Então você constrói esse conjunto de curvas e você tem aí o que a gente chama a carta de Smith, né? Esse conjunto, observe que você tem aí né? Essa aqui é uma curva x constante qualquer, certo? Isso aqui, esses quadradinhos vão refinando porque você melhora a resolução em determinadas faixas, tá certo? Você tem aqui as circunferências R constante, todas elas, né? Aqui está subdividido para você poder colocar um ponto aqui e determinar com mais precisão os valores de resistência e reatância, né? Aqui tem as curvas x constantes, e aqui você tem x constante negativo, e aí você tem uma graduação que é a fase do coeficiente de reflexão, né? Se você observar, o coeficiente de reflexão, ele tem módulo, né? Vou fazer aqui manualmente mesmo. Você tem aqui o coeficiente de reflexão, ele tem módulo e fase, né? Essa aqui é a fase do coeficiente de reflexão. Se vocês lembrarem, a fase o gama é dado por isso aqui, né? E a fase é a fase na carga menos 2 beta L, né? Então, à medida que L, você está na transmissão e mexe no L, a fase varia, ou seja, esse ângulo de fase varia, mas você está sempre numa circunferência gama constante. Uma linha de transmissão é sempre módulo de gama constante, né? Então, o que você tem aqui é fase em graus, naquela carta tradicional, né? Eu posso aumentar aqui para a gente ver, certo? Mais detalhes, né? Você tem esses números, vários... você tem aí fração de comprimento de onda, coisa que a gente vai explicar já, tá certo? Graus, né? Fase medida na direção do gerador, na direção da carga e assim por diante. Você tem essas propriedades que a gente vai avaliar agora, né? Como é que as coisas são. Então, o que a gente faz quando for fazer casamento de impedância, é fazer manipulações aqui na carta Smith, né? Ok?
Bom, em paralelo, nós temos um aplicativo que a gente desenvolveu chamado SmartSmith, né? Tem o link aí no texto lá. Tá certo? Agora, o problema é que eu tenho descoberto que os browsers estão sendo atualizados e em alguns browsers não funciona. Ele não abre o aplicativo. Então, para você rodar o SmartSmith, vai explicar aqui, vai fazer exemplos com ele, né? Então, tem um aplicativo que eu vou mostrar aqui agora. Que permite você fazer essas operações que ele vai descrever usando uma carta online. Certo? É claro que vocês têm que também usar a carta de papel, na prova, por exemplo. Né? Traz a carta de papel para fazer a manipulação. Mas a gente vai ilustrar as propriedades usando o SmartSmith. Então, o SmartSmith está aqui hospedado. Tem um link na minha página lá, né? Diretamente para um desses aplicativos aqui. Aqui não vai abrir, né? Vou mostrar para vocês. Então, a gente vai nesse logo aqui. Tem versão em português e inglês. Daí, o que acontece? Né? Nós temos a carta Smith que, se o browser estivesse deixando carregar, aqui você teria algo interativo, tá certo? Só que isso aqui é uma imagem estática, não está funcionando porque esse browser não permite abrir. Mas só para ilustrar, aqui tem as instruções de como usar esse aplicativo. Tá? Uma primeira coisa a se fazer é baixar o aplicativo CDF Player da Wolfram. Muitos de vocês, alguns de vocês podem já ter isso. É gratuito para você poder rodar coisas feitas em matemática na web, né? Ou abrir algumas coisas feitas em matemática sem ter matemática. Você pode ter esse CDF Player. Né? Tá? E aqui tem um link direto para você abrir e baixar. Tá? Bom, eu tenho um browser chamado Simonkey, que nele eu consigo rodar o SmartSmith. Tá? Então, observe que aqui estão as instruções. Eu tive que diminuir o tamanho porque não cabe na tela por causa dessa resolução aí. Mas aqui eu posso mexer no tamanho dele. Tá? Eu posso aumentar bastante até o máximo em que ele vai desaparecer. Então, eu posso controlar aqui. Aqui existem sliders, em que você controla os valores de resistência normalizada, reatância normalizada, certo? Módulo com essa reflexão, né? Distância do ponto de observação do plano de referência em relação à carga, o L, e essas coisas são medidas como fração de comprimento de onda. Né? Observem que o coeficiente de reflexão, mais uma vez, é módulo exponencial de Jφ, a fase é um número constante que depende da carga, menos 2 beta-L. Né? Ora, qualquer coisa que eu fizer, se eu mudar a frequência, beta é 2π sobre lambda na linha de transmissão. Se eu mudar a frequência, ou seja, mudar o comprimento de onda, tudo que eu fizer vai mudar. Tá? Qualquer resultado que eu tenha vai ter um novo valor. Então, o que a gente faz? A gente normaliza, né, em termos do comprimento de onda. Isso é menos 4π L sobre lambda. Então, tudo que a gente faz é L sobre lambda. Tudo é feito L sobre lambda. Então, para um dado lambda, você sabe que é L. Tá? Ele está normalizado em termos de comprimento de onda. Então, quando você trabalha na carta Smith, aqui aparece esse parâmetro. Você varia essa fração e observa o que acontece. Quando terminar o cálculo, você... Bom, qual é o comprimento de onda? Esse aqui, para esse comprimento de onda, o L vai ser tanto. O L é absoluto. Você tem que implementar seu projeto. Tá? Então, o que acontece aqui? Né? Tem mais uma característica aqui que a gente não vai falar, mas que permite casamento com estruturas mais complexas, que não vai ser tratado nesse capítulo. Certo? Então, mas essencialmente você tem o quê? Resistência normalizada, controlada por um slider, reatância normalizada, módulo com essa reflexão, que você controla, e o comprimento relativo, e também a fase. Ou seja, tudo isso você mexe independentemente. Certo?
Né? Uma coisa, eu vario R, daí eu estou variando com reflexão, não. Eu que tenho que escolher para poder operar a carta de Smith. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o meu R e variar, né, então eu vou obter, R igual a zero, quem é? É a transferência externa, né? Então, se eu pegar R e variar, então eu vou passando por várias dessas possibilidades. Aqui está limitado até 10, tá certo? Valor máximo. Mas eu posso botar aqui um valor maior, certo? Eu vou gerar um ponto. Né? Mas, assim, para controle do slider, né? Deixa eu só vou até 10, certo? Infelizmente, essa tela não permite fazer melhor que isso. Então, mas aí eu volto para valores normais. Tá? Então, eu posso controlar o R, posso controlar a reatância, né? Positivo ou negativo. Tá? Posso variar meu coeficiente de fricção. Então, eu tenho várias circunferências, tá, possíveis, todas elas estão pegando igual a 1. Tá? E aí você vai ver, bom, se eu variar o comprimento, né, estou numa linha de transmissão, que é essa circunferência aqui. Tá? Se eu variar o comprimento relativo, então eu vou estar andando sobre gama constante. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou saindo da carga em direção ao gerador. Né? Então o movimento está sendo um movimento horário, né? Certo? Eu estou aumentando o L, indo em direção ao gerador. Certo? Só um minutinho, tá? Em direção à carga, né? L diminui e L aumenta, tá certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, peraí. Cadê o gama aqui? Gama, só um minuto. Né? Então tá certo, né? Ou seja, se eu aumento a distância, a fase diminui, certo? Então observe aqui, né? Se eu aumentar L, a fase se torna mais negativa, né? Então o movimento é em direção ao gerador, eu simplesmente estou indo em sentido horário, né? Fase diminuindo, certo? Então fase diminuindo, né? Ângulo de fase diminui, então é isso que acontece. Em direção à carga, né? A fase aumenta, certo? Tá bom? Isso por causa daquele sinal. Ou seja, sair da carga em direção ao gerador é reduzir a fase. Né? Fica mais negativo, certo? Então é isso que está acontecendo, né? Então eu estou aqui mostrando. O que mais? Tem a fase, né? Esse aqui é o comprimento. E a fase, se eu mexer na fase com essa reflexão, né? Isso aqui é aumentar a fase, certo? Aumentar a fase, diminui a fase, né? Certo? E aqui tem o valor em graus da fase, né? Para ver já agora quando utilizar esse recurso aqui na carta de Smith, né? Eu tenho uma carta melhor local, porque esse aqui está muito pequeno, certo? Deixa eu usar a minha carta que está aqui. Está aqui, certo? Aqui ela fica maiorzinha, dá para trabalhar melhor, né? Deixa eu aumentar aqui. A gente vai fazer nossos exemplos aqui, né? Certo? Então, R, tá? X, módulo de reflexão. Aqui tem esse crosshair aqui, que acho que é a fase, né? É o comprimento relativo. Não, esse aqui é o comprimento relativo, esse preto, certo? E a fase absoluta do curso de reflexão é isto aqui. A gente vai precisar usar essas coisas para poder medir as coisas, certo? Isso aqui é deslocar o elemento do círculo R igual a 1, que é esse círculo aqui, tá? Que ele não vai usar nessas demonstrações que ele vai fazer, mas só uma coisa importante. Tem um lugar geométrico importante da carta de Smith, que é o lugar geométrico R igual a 1, certo? Vou botar aqui diretamente, que é essa circunferência que está mostrada em vermelho aqui, que eu vou tirar aqui, ela está aqui, ó. Está sendo mostrada aqui. R igual a 1 tem uma propriedade importante. A parte real da impedância relativa é 1. Se eu zerar minha parte imaginária, eu estou com a carga que tem a mesma impedância, igual à impedância da linha. Né? Uma carga casada, se x for 0. Certo?
Então, essa circunferência tem um papel importante na análise de intermissão. Por isso que ela está aqui isolada, mostrada isoladamente, certo? Então, deixa eu resetar todo mundo. Fazer ela aqui. E a gente vai fazer alguns exemplos, certo? E explorar algumas propriedades, né? Tem mais alguma coisa aqui. Muito bem. Vamos fazer alguns exemplos, né? E cálculo usando a carta de limites, né? Então, uma coisa mais simples que tem é você fazer alguns exemplos, para a gente explorar a partir de exemplos, né? Esse exemplo 9.3. Esse aí ilustra uma coisa simples, né? Dado uma coisa, obter outra. Dado coeficiente de reflexão, quem é a impedância normalizada? É claro que eu posso jogar na fórmula e calcular, certo? Mas a gente quer fazer aqui usando a carta e a gente vai ilustrar algumas propriedades importantes, né? E essa visualização do que essas coisas representam é que é importante, na realidade. Não é o cálculo em si, certo? Então, por isso, suponha que você tem aí é ao contrário, né? Dado Z, esse exemplo é outra coisa. Dado Z, obter ao contrário, certo? Dado a impedância, quem é o coeficiente de reflexão, né? Tá? Dado a impedância, isso. Quem é o coeficiente de reflexão? Então, suponha que você já normalizou, né? A sua impedância normalizada é, por exemplo, esse número aqui, 2 mais J3. Quem é gama? Tá? O que vai fazer? A gente vai ajustar o valor de R para 2, o valor de X para 3 e tentar determinar quem é o gama. Tá? Vem aqui, ajusta R igual a 2. Tá? X igual a 3. Então, o que acontece? A interseção desses dois pontos me dá um ponto no plano complexo, né? É esse ponto aqui. Só que não dá para a gente olhar que ponto é esse, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o gama, variar o raio da circunferência até interceptar nesse ponto. Tá? Pegar o tamanho do coeficiente de reflexão, vai interceptar até mais ou menos, né? Interceptado naquele ponto. Então, quer dizer, vai ter um errozinho, tá certo? Eu posso aqui botar 73, né? Ou então 73,5. 74, não deu, né? 74, mais ou menos, certo? Bom, já sei o módulo, né? Acabamos de determinar o módulo do gama. Então, gama tem módulo ponto 74. Quem é a fase? Vamos ver aqui. Pego minha fase, bota lá, mais ou menos, né? Tem um ajuste fino, né? Mais ou menos aí. 26,6. Tá? Calculado. Então, a fase do coeficiente de reflexão é 26,6 graus. Né? Então, você tem aí o seu coeficiente de reflexão. Gama igual a 0,74, exponencial de J, 26,6 vezes π sobre 180 em radiano. Né? Você vai calcular corretamente botando esse fator aqui na frente. Transforma para radiano para calcular esse número complexo. Certo? Ok? Mas em graus dá 26,6 graus. Né? Então aí está resolvido o problema, né? Podia ter calculado, mas fez aqui mais ou menos rapidamente e localizou, né? Tem interseção de duas curvas Rx que dá um valor de impedância, um valor de reflexão bem definido. Tá? E vice-versa, né? Dado gama, quem é agora Z, né? Exemplo 9,4. Dado gama, quem é Z? É o inverso, né? Vamos fazer um exemplo aí. Gama igual a 1/3
ponto 333, né? Exponencial de J, 90. Π sobre 180. 90 graus, né? Módulo 1/3. Pega aqui, vamos zerar todo mundo. Vamos lá, gama igual a 1/3. Ponto 3. Eu boto aqui 3,3. Tá? Então, minha impedância está nessa diferença. A minha linha de transmissão todinha está aqui. Tá? Qual é a fase? 90 graus, né? 90. Tá? Então, aqui está a minha impedância. Quem é R? Bom, eu pego o R varia até passar por aquele ponto. Mais ou menos isso aí, né? E X, eu boto X até passar por esse ponto, tá? Mais ou menos isso aí. 0,806. Determinou Z igual a... É indutiva, né? X positivo é indutivo, certo? Tranquilo? Bom, outra propriedade, né? Esse exemplo aí é transformação de impedância. Você está num ponto, quer transformar a impedância para outro ponto. Né? Como é que você faz? Ah, não, tem um antes aqui. Esse exemplo aqui que é importante. 9,5. Antes disso, né? Máximos e mínimos da impedância normalizada, que é uma coisa importante. E tem que saber mais ou menos as propriedades da função impedância, né? Tá? Propriedade é o quê? Que os Z máximo e Z mínimo ocorrem em pontos em que a impedância se torna puramente real. Tá? Tá? Essa é a propriedade. Tá? Se a parte marginal de impedância vai para zero, você tem um máximo de impedância ou um mínimo de impedância. Então, engraçado, eu fiz um exemplo diferente aqui, eu acho, né? Deixa eu ver. 9,3, 9,4. 9,5. Mesmo com essa reflexão do exemplo anterior, que é esse aqui, dado esse coeficiente de reflexão, quem são os valores máximos e mínimos da impedância? Por que isso é importante? Porque, como eu falei para vocês, naquela linha fendida, você pode saber onde é que está o máximo, né? E determinar propriedades da carga, né? Sabendo a posição do máximo, o valor do máximo e assim por diante. Né? Você mede isso aí e sabe o valor da carga. Bom, então, nesse nosso caso, nós já temos aqui nosso coeficiente de reflexão é esse aqui, certo? Mesmo do exemplo anterior, está aqui. Onde é que está o máximo e mínimo? Bom, um extremo está aqui, impedância real, né? Ou seja, x igual a zero é isso aqui, ó, certo? X igual a zero. Então, todos os pontos nessa linha horizontal são aqueles que têm impedância puramente real, porque x igual a zero. Então, um valor extremo é esse. Nós sabemos que R vai diminuir. R igual a zero é isso aqui, ó. R igual a infinito é isso aqui. Então, isso aqui vai ser o máximo e aqui vai ser o mínimo. Quem é o valor da impedância máxima? Bom, deixa eu botar aqui zero, certo? Aqui é a x igual a zero, né? Eu vou aqui, ajusto o meu R até encontrar esse ponto. Né? Impedância máxima está aqui, ó. Quanto é que vale? 2, aproximadamente. Né? Tá, 2, né? E a mínima deve ser 1 sobre isso, 1/2. Né? A mínima é o inverso da máxima. Quem inverte a tensão e a corrente, daí fica o inverso da máxima. Então a mínima deve ser 1/2. Então se eu reduzir para 1/2, vou ter aqui mais ou menos esse ponto aqui, ó, que é a impedância mínima, 0,5. Tá? Então essa linha de transmissão tem máximos e mínimos de impedância, que são 2 e 0,5. Né? Tá? Onde é que eles ocorrem? No ponto em que x igual a zero, na linha horizontal do plano complexo. Bom, e aí você tem coisa mais interessante, transformação de impedância. Né?
Então, isso é uma coisa interessante. Você tem a linha de transmissão, né, terminada na carga, com a impedância vista a uma distância L. Dada a carga, que a impedância a uma distância L da carga. Ou seja, dado o valor da impedância normalizada, ZL, né, quem é Z, né, que é Zin sobre ZL, né, sobre ZC, né? Então vamos lá. Suponha que a carga, agora é um exemplo que a gente vai normalizar, né? Suponha que você tem uma linha de, tipicamente as linhas de transmissão são de 50 ohms, né? Tem de 75 ohms também, né? Tem outros valores, mas tipicamente se faz no padrão de 50 ohms, e a carga é dada por um número qualquer aí, 100 mais J50, né? Ohms. Tá? Bom, então eu preciso fazer o quê? Primeira coisa, qual é a impedância medida a uma distância L sobre lambda igual a 0,2? Tá? Antes de prosseguir, pessoal, vamos dar uma olhadinha, né, na periodicidade da função gama, né? A gente já falou sobre isso antes, né? Observe, gama, antes de a gente continuar aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui. Gama é módulo exponencial de J φ, em que a fase é um valor constante menos 2 beta L, ou seja, menos 4π L sobre lambda. Tá? Quer dizer o quê? A cada meio comprimento de onda você tem uma repetição. Então, se L variar de meio comprimento, 2π de variação, né? Então, a periodicidade da função gama é meio comprimento de onda. Então, uma variação de comprimento de meio comprimento de onda dá uma volta completa. Então, vamos fazer aqui só esse exemplo temporário aqui para a gente observar, né? Então, eu tenho aqui, tá certo? Se eu for... aqui dá 1/8, 125 mais ou menos, tá? Aqui dá 1/4 de comprimento de onda, tá? E aqui dá 3/4, e aqui você tem meio. Então, a cada meio comprimento de onda, você repete a função gama. Tá? Apesar de importante, né? Muito bem. Então, voltando para esse problema, né? Primeiro, dada essa carga, que a impedância a uma observada 0,2, né? Então, primeiro, normaliza a carga. 2 dividido por 50, né? Isso sobre ZC vai dar 2 mais J1. Vamos localizar na carta Schmidt essa carga. Tá? Deixa eu zerar todo mundo aqui. Bom, a gente vai botar aqui 2, né? 2 mais J1. Aqui está a carga, nesse ponto, certo? Bom, o que eu faço? Eu vou definir quem são os possíveis valores de carga nessa transmissão. Eu pego o meu coeficiente de reflexão e vou abri-lo até chegar nesse ponto, certo? Mais ou menos aí, né? Aí. Então, a minha carga está sobre essa... Ou seja, todos os possíveis impedâncias dessa transmissão estão nessa sequência. Qual é a fase da carga? Qual é a fase do coeficiente de reflexão da carga? Eu vou pegar agora a fase e colocar aqui, tá? Varia a fase. Então, a gente tem aí mais ou menos, né? Essa minha carga, 2J1, corresponde em cima da carga com essa reflexão que é 0,445 e a fase 26,3, certo? Então, digamos assim, o gama L, a frequência de reflexão da carga é 0,445 módulo, vamos fazer assim, módulo de fase, né? A fase da carga é em graus mesmo, sabe? 26,3. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou posicionar meu comprimento para o cursor, o crosshair, coincidir com o crosshair que está aqui. Né? Eu vou lá na carga, vou botar um valor de referência. Porque observe que isso aqui são valores, são números apenas. Né? Você tem que medir coisas relativas, tem que ter um valor inicial.
valor inicial aqui vai ser esse valor aqui, ó. Esse é o valor de referência, né? Vou botar aqui, tá? Mais ou menos aí. Estou coincidindo essas duas linhas. Pronto. Eu vou escrever esse número aqui, ponto 463, tá? Então, na carga tem um valor de referência que não tem nenhum significado. Tem um valor L de referência sobre lambda igual a ponto 463, tá bom? Para que serve isso? Bom, eu quero ir agora em direção ao gerador de ponto 2. Tá? Tá? Eu vou agora da carga. Estou em cima da carga. Eu tenho um valor de referência que não tem significado, só esse número, certo? Um L de referência, né? Eu vou em direção ao gerador de ponto 2, certo? Em direção ao gerador, quer dizer que eu aumento o comprimento, né? De ponto 2, ou seja, meu comprimento tem que ser o quê? L referência sobre lambda, né? Mais ponto 2. Então eu tenho que aumentar isso aqui de ponto 2, eu tenho que ir até ponto 663. Tá? Então eu vou daqui para cá. Tá? Então aí está. Certo? É aqui que está a entrada. Certo? Eu estava aqui, andei em direção ao gerador de ponto 2, que foi esse arco aqui para cá. E daí eu venho aqui medir quem é a impedância, vario R, até interceptar esse ponto. Mais ou menos aí, tá? Vario X, agora X é negativo, né? Capacitivo. Mais ou menos aí, tá? Aqui tem os valores. Resistência é 0,5 na realidade, né? Que deve dar esse número aqui. 0,5, 0,5. A normalizada. A gente obtém Z normalizado na entrada é 0,5 menos J, 0,5. Quem é a impedância absoluta? 50 vezes isso. Dá quanto? 25 menos J, 25. Então passou a ser capacitiva, né? Era indutiva. Passou a ser capacitiva. Tá? Aí vem outras coisas importantes, que são coisas que você mede no laboratório, né? A gente vai usar algumas propriedades que a gente discutiu aí. Esse exemplo 9.7. O objetivo desse exemplo é obter a impedância da carga, né, desconhecido, dado quem? Coeficiente de onda estacionária, né, que é máximo de tensão sobre mínimo de tensão, certo? E da localização de um extremo da onda de tensão. Né? Suponho que você conheça, né, dado SWR e posição do primeiro mínimo. Podia ser primeiro máximo, tá? Primeiro mínimo. São coisas que você mede no laboratório. Meça essa razão de onda estacionária, tensão máxima, tensão mínima, vai correndo, e meça a posição de um extremo, primeiro mínimo, por exemplo. Podia ser que você, vindo da carga, encontrasse primeiro logo o máximo, né? Então, bom, eu já medi o máximo dessa distância, eu posso calcular também as coisas. Mas suponha que tenha sido um primeiro mínimo, né? Você achou logo o mínimo. Então, quem é a impedância de carga? Vamos ver, né? A primeira propriedade é que o SWR de uma transmissão é o valor máximo da impedância, certo?
Essa é a propriedade que a gente discutiu na aula anterior. É o Z+, modo Z+, que a gente chamou, né? Eu acho. Tá? Então, quando eu digo eu sei o SWR, eu sei o valor extremo da impedância. Tá? Se fosse bom, e também sei, eu sei o Z máximo, né? Bom, e se eu sei o lugar geométrico, ou seja, a circunferência de uma constante, eu vou localizar também o valor de mínimo, certo? Então, digamos que SWR é igual a 3, que é o exemplo aqui específico, né? Impedância característica é 50, certo? Digamos que o primeiro mínimo está numa posição L mínimo sobre lambda da carga, que é 0,25. Um quarto do comboio de onda, né? Isso aí, lembre-se, né? Um quarto dá 180 graus. Meio comboio de onda tem 180 graus, né? Um quarto dá 180 graus, mais ou menos. Então, primeira coisa, bom, vamos localizar essa linha de transmissão sabendo SWR igual a 3. Tá? Então, eu venho aqui, determino... Oi? Como é que é? Aqui, mas ele colocou 0,125. Aonde? No enunciado. Eu botei quanto? Eu falei Ele quanto? colocou 0,125. Depois aquele achou 0,125. Eu falei 0,100, eu falei quanto aqui? 0,20, não, é 125. Tá certo. É que eu li uma coisa e escrevi outra. Coisas de engenheiro, né? Nada que vocês ainda não sabem. Então, 0,125. 0,125, tá certo? Bom, primeira coisa, SWR igual a 3 quer dizer que a impedância máxima é 3. Primeiro fato. Então, ele vai pegar aqui, na nossa... Vou zerar todo mundo aqui. Eu vou pegar a primeira coisa, bom, fazer... Qual é a circunferência R igual a 3? Né? Onde é que ela está? 3, né? Eita, não posso fazer isso, não. Ele tem um probleminha quando ele dá Enter. Né? Esse é o meu arquivo local, tá certo? Então, ele tem um defeito que não acontece lá. Quando dá Enter, deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Deixa eu abrir de novo. Não posso dar Enter, eu posso dar Tab, mas não posso dar Enter. Bom, então vamos botar R igual a 3, certo? Ou seja, R igual a 3, X igual a 0, esse ponto aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, certo? Então vou pegar meu coeficiente de reflexão e tocar nesse ponto, porque a minha linha de transmissão tem que estar passando por aqui, certo? Linha de transmissão quer dizer, meu gama tem que passar ali, certo? Mais ou menos aí. Então o gama, né, é 0,5. 3 menos 1 sobre 3 mais 1, né? Dá 2 quartos, que dá 1 meio, que dá 0,5. Tá certo. Bom, aqui está o máximo. O mínimo está aqui, ó. Tá? O primeiro mínimo, ou seja, a minha linha de transmissão está nessa circunferência. Eu sei que o SWR é igual a 3. Então eu sei que toda a linha de transmissão está nessa circunferência aqui, né? O primeiro mínimo está aqui, certo? Então vamos até o primeiro mínimo. Então eu vou pegar meu coeficiente de reflexão, botar ele aqui. Certo? Então, eu vou pegar minha fase, ou melhor, vou pegar meu L sobre lambda e ir até lá, certo? Aqui, ó. Pronto. Que valor é esse? Bom, é um quarto como milhão, 0,25. Então, isso é um valor de referência. A posição do mínimo é esse número aqui, tá nesse número aqui, 0,25, né?
Então, no meu primeiro mínimo, vou localizar o primeiro mínimo, eu tenho como valor inicial um número de referência. Eu sempre uso isso aqui como referência, porque as coisas têm que ser, eu tenho que subtrair esse número depois. Então, isso aqui vai dar quanto? 0,25, né? Então, aqui, o valor de referência é 0,25. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ir em direção à carga, porque esse mínimo está a 0,125 da carga. Eu vou me mover em direção à carga de 0,125. Então, eu vou, ou seja, 0,25 menos 0,125 dá 0,125. Então, eu vou em direção à carga até chegar em... Estou indo em direção à carga, ou seja, a fase aumenta, certo? É por isso que está aumentando. Até, assim, vai dar em 90 graus, né? Vai dar aqui, certo? Então, 0,25, né? Menos 0,125 dá esse valor final, 0,125. Então, a minha carga está aqui, certo? Então, observe, medindo no laboratório o SWR, obtive a fase e eu vou obter a carga. Vou pegar o meu R, variar até passar por esse ponto. Mais ou menos isso aí, né? Que é 0,6. E o X vai ser o X que passa por aqui. Mais ou menos aí, 0,8. Então, sabendo o primeiro mínimo, sabendo o SWR, eu tenho a impedância da carga normalizada 0,608. Então, o meu Z de entrada, né, é 0,6 menos J, 0,8. A impedância é 50 vezes isso, né? Então, o Zin, aliás, isso aqui é o ZL normalizado, na verdade. Então, o ZL aqui, hein? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 8, 40. É isso aí, tá? Calculou. Mais algumas propriedades importantes, tá certo? Falta uma coisa aqui que eu não falei, né? Deixa eu ver aqui. Falta uma coisinha aqui. Estranho, né? Engraçado. Tem uma coisa importante aqui que não está na minha nota aqui, mas deve estar no livro, né? Online. Vamos lá. Mais uma coisa importante, tem 2 pontos importantes que a gente precisa considerar antes de entrar no tópico de casamento de impedância, que é uma linha terminada em curto, né? E uma linha terminada em circuito aberto, né? Essas linhas são importantes. Por que elas têm de característica, né? Curto-circuito, linha sem perdas, não há perda, né? Então isso aqui não tem resistência, certo? Resistência elétrica não existe. Então só tem reatividade, ou positivo ou negativo, ao longo da linha, eu estou falando. Em cima da carga tem uma determinada propriedade, né? O circuito aberto é a mesma coisa, não existe perda aqui no circuito. Não existe elemento resistivo, certo? Então, essa linha é uma linha puramente reativa em todos os pontos. A gente já falou sobre isso. Bom, o que é isso aqui, né? Isso aqui é V menos mais V mais igual a 0 na carga, né? Ou seja, 1 mais V menos sobre V mais igual a 0. 1 mais gama igual a 0, gama igual a menos 1. Então, um curto-circuito, na carta de Schmidt, é um ponto no plano complexo, que é módulo de gama igual a 1, fase igual a π. Tá? Então, o curto-circuito, onde é que ele está? Onde é que está o curto-circuito? Módulo de gama igual a 1, fase igual a π. Está aqui, ó.
Isso aqui é um curto-circuito na casa de Schmitt, no diagrama de impedância, certo? Ok? Circuito aberto, por outro lado, quer dizer que a corrente é zero. A corrente é proporcional a V mais menos V menos, né? Igual a zero. Ou seja, V menos igual a V mais, ou seja, a razão V menos sobre V mais vale 1. Então, módulo 1, fase 0. Então, o circuito aberto está onde? Está aqui, tá? Esse ponto aqui. Então, esse aqui é um circuito aberto, esse aqui é um curto-circuito para impedância, certo? Primeira propriedade importante, né? Então, se você fizer aqui um diagraminha, né? Aqui tem a impedância de um curto-circuito, aliás, desculpa, de um circuito aberto, né? E nesse ponto aqui você tem a impedância do curto-circuito, tá? Normalizado. Ou seja, o gama está aqui, tá certo? E você tem R igual a 0, que é essa sequência aqui, ó, x igual a 0, certo? Aqui também, R igual a 0, x igual a 0. Então, ambos têm a mesma propriedade, certo? Aliás, aqui é R igual a infinito, na realidade, né? X igual a 0, né? R igual a infinito, né? Circuito aberto, né? X igual a 0, né? Não quer dizer que dissipa nada, quer dizer que tem que aumentar bastante uma parte em relação à outra, tá? Bom, a outra propriedade é, exemplo, não está nas minhas notas aqui, mas está no livro online. Dado Z, quem é Y, né? Certo? Ora, Z é igual a 1 mais gama sobre 1 menos gama. Tá? Bom, Y é o inverso disso, né? Y é o inverso de Z. Tá? O que eu tenho que fazer para transformar isso aqui nisso? Se eu transformar gama por um fator de π, fator de fase π, né? Chama isso aqui de um gama linha, tá? Eu vou transformar, então, gama vai virar menos gama. Né? Então, se eu estou num ponto da caixa de Schmitt e faço uma rotação de π, eu obtenho a admitância. Tá? É inverter a impedância. Né? É andar na transmissão, tá? De uma fase π. Tá? Ou seja, 1/4 de comprimento de onda. Né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, pega uma linha de transmissão qualquer, tá certo? R igual a 2, x igual a 4. Tá? Estou nesse ponto aqui. Né? O que eu faço? Bom, eu vou aqui, eu vou determinar aqui um coeficiente de flexão. Módulo 0,82 aproximadamente, né? Fase, bom, quem é a fase? Esse aqui. Mais ou menos aí, 22,5, certo? Então aqui está a impedância. Quem é a admitância? Bom, eu vou inverter, vou andar na transmissão de 1/4 comprimento de onda, eu vou inverter de π, certo? Uma variação de π. Então eu vou aumentar isso aqui de 180 graus, vou para 202, né? Vou para cá, determina então quem é a impedância. A impedância vai ser agora, o valor que eu vou medir é o valor que vai virar uma admitância, né? Mais ou menos aí, certo? E x vale isso aí, né? Então, a admitância normalizada é 0,1 menos j,2. Então, se a impedância era quanto que eu falei, eu não escrevi. Ou seja, 2,4, né? A impedância era 2,4, né? A admitância, né? Deu quanto? 0,1 menos 0,2. Vamos fazer uma conta rápida aqui para ver. 1 sobre 2 mais J4, né?
Dá 2 menos J4 sobre 4 mais 16, que dá 20. 1/10, 1/5. Dá isso aqui, tá? Então, ou seja, em resumo, para você pegar, dada a impedância, pegar determinada admitância, pega o coeficiente de reflexão 180 graus e lê os valores de Rx correspondentes na carta Smith, certo? Muito bem. Para a gente concluir essa aula, né, que agora vai falar sobre uma parte importante que é casamento de impedância, né? E vou mostrar como a gente pode fazer casamento de impedância usando uma técnica, usando trechos de linha de transmissão que são colocados, adicionados à linha principal. Esses trechos não podem ter perda, né? Porque se ter perda, você está adicionando perda. Então, você quer... Vai ter perda, mas é perda mínima, digamos assim, né? E esses trechos a gente chama de stubs, certo? São pedaços de transmissão que você coloca ou em série ou em paralelo com a linha principal para você casar. Qual é a característica desses stubs? Eles não têm perdas. Se eles não têm perdas, quer dizer que eles estão terminados ou num curto-circuito, ou no circuito aberto, ou num capacitor localizado, ou no indutor. São todas coisas que fazem com que a linha principal tenha apenas reatância, não tem resistência. Então, o estudo mais simples é um curto-circuito. Tá? Uma linha terminada, por exemplo, pega a linha de transmissão, fecha a linha de transmissão aqui, que está ela vindo de lá, né? Aqui está o condutor central, você pega simplesmente bota um condutor aqui e fecha, curto-circuito. Tá? Ou então deixa aberto, circuito aberto. É claro que aberto é pior, né? Porque dependendo da frequência, você pode começar a irradiar. Tá? Se você puder desprezar a radiação, você pode deixar aberto, não tem problema. Né? Mas aí fica mais susceptível a uma mão aproxima, tá certo? Então vai ficar mais susceptível a interferências externas. Certo? Então é mais conveniente você usar um curto-circuito. Mas o circuito aberto é equivalente, pelo menos teoricamente é equivalente. Certo? E como eu falei para você, pode ser com stub em série, por exemplo, você tem a linha de transmissão e uma carga. Qual o problema? A carga tem uma impedância diferente da impedância característica. Por causa disso, vai ter reflexão. Você quer evitar a reflexão. Tá? Então, alternativa A, você pega, abre a linha, né, em algum ponto, e coloca um stub, ou seja, uma linha adicional, digamos, de mesma impedância característica, tá? Em série, né? Vou botar assim, certo? Só para simbolizar uma coisa reativa. Podia ser um capacitor ou um curto-circuito. Então, eu interrompi a linha, tá certo? Continuei, né? Peguei... Isso aqui é o condutor principal, digamos, né? Fiz como é que chama esse circuito? Qual é o nomezinho que tem quando você faz? Uma gambiarra, né? Peguei o condutor central, peguei um fio e fiz uma linha de transmissão em série e continuei por dentro da linha de transmissão. Isso é mais difícil de fazer, certo? Mas é possível. Assim, no quadro aqui a gente pode fazer. Então, isso é o caso em série, certo? Eu botei uma impedância em série com a linha de transmissão. O caso mais simples de fazer, né, e mais prático é um stub em paralelo. Você tem uma linha de transmissão. Você vem aqui, faz uma conexão em paralelo, certo? Com a linha, e coloca em paralelo com essa linha alguma coisa reativa, certo? Né? Então, veja, a ideia é fazer isso de tal forma que nesse ponto aqui, onde você coloca uma certa distância, que você tem que determinar, tá? E o comprimento do stub, dependendo de como ele termina, você determinar essa distância D, acho que é isso, né? Eu fiz ao contrário, é D ou outro. Chama isso aqui de... Há uma distância D, comprimento do stub L, tá certo?
De tal forma que a impedância normalizada aqui seja igual a 1. Que daí você nada passa para cá. Existe uma troca de energia reativa aqui dentro, certo? Mas para cá não vai acontecer nada. Certo? Não vai ter nada voltando para o gerador e causando instabilidade. Né? Então, nesse ponto de vista, ele casou. Né? Como isso aqui não tem perdas, toda a potência vai ser transferida para a carga. Certo? A gente consegue transferir toda a potência para a carga. Ok? Bom, o problema aqui é o seguinte: se você trabalha com coisas em paralelo, é mais conveniente trabalhar com admitâncias. Então, qual é a ideia? Se eu falar assim em admitâncias, né, eu quero que a admitância de entrada seja y igual a quanto? 1 também, né? Mesma coisa. Então, a ideia é eu pegar isso aqui, transformar em impedância, e a uma distância d eu tenho uma impedância de entrada chamada de y0, antes da colocação do estupro. Ela tem que ter a parte real igual a 1. Porque isso aqui não vai me adicionar a parte real nesse arranjo. Então, você, quando transforma daqui para cá, você tem que, de alguma forma, chegar no ponto em que a parte real da admitância seja 1 e a susceptância, chamada de B, susceptância, a parte imaginária, seja um valor B0, que você vai ver, a gente vai descobrir qual é. E quando eu faço isso, a admitância de entrada o Y do stub, né? O Y visto aqui, ó, chamado de YE. Tá? O que eu quero? Eu quero que YE mais Y0. Observe que quando ele fala em admitância, ele está somando, né? Coisa em paralelo, você soma. Tá? Então, YE mais Y0 vai dar quanto? Y de entrada que eu quero que dê 1. Então, o meu YE tem que ser igual a 1 menos Y0, ou seja, 1 menos 1 mais JB, ou seja, YE tem que ser menos JB0. Então, em resumo, o que eu faço? Primeiro, eu, dado ZL, obtenho YL. Qual o procedimento? Ele já acabou de falar. Inverte na carta de Schmitt. Tá? Normaliza todo mundo. Tá? Então, dado isso aqui, obtém Y da carga. Segunda coisa, calcula L tal que Y0 dá 1 mais alguma coisa. Certo? Então, você obteve esse número. Então, obtido B0, calcula... L ou D? Não é D, desculpa, pessoal, é D, viu, pessoal? Primeiro é D. Calcula D tal que Y0 dá 1 mais JB0. Bom, dado D, leu esse número, leu. Bom, se eu sei B0, eu sei quem é o L que vai me dar uma admitância de stub igual a menos JB0. Tá? Ok? Tá claro? Objetivo? Então, primeiro, você vai, pega a impedância, transforma a admitância. Depois de transformar a admitância, anda na carta de direção do gerador até encontrar aquela famosa circunferência de valores, todos os valores tendo parte real igual a 1. É o R igual a 1, no caso. Certo? E daí, já calculei um valor, que é o D, agora eu venho aqui e determino L tal que aqui a susceptância do stub cancele essa susceptância. Observe o seguinte, quando eu pego a primeira inversão, tenho impedância, transformo em admitância, a partir desse momento, tudo que eu fizer é admitância. Tá? Não é mais impedância. Porque meu ponto de partida é admitância. Tudo que eu faço é admitância. É a mesma relação de curvas, certo? Não muda. Né? Eu só mudo a região na carta de Schmitt. Certo? Então, quando eu tenho impedância, transformo em admitância, todo o cálculo que eu fizer, tudo é susceptância, né, e reatância, etc. Desculpa, susceptância, né, e admitância. Certo? Está claro isso aí? Não precisa pensar mais em impedância. Estou trabalhando só com admitância agora. Bom? Exemplo. Vamos fazer um caso de exemplo aqui, exemplo 9 e 8. Eu acho que esse exemplo não sei se é o mesmo no livro, não. Deixa eu ver se eu tenho o livro aberto aqui. Espera aí. Pode ser que demore para abrir, né? Deixa eu ver se tem esse exemplo aqui assim, certo?
Ó, também isso aqui não está nas minhas anotações. É 9,8, né? Exemplo 9,8, tá certo? Esse exemplo aqui, deixa eu ver. Bom, vou fazer. Então, dada uma carga, né? Em que a carga vale ZL igual a 2 mais J1, já normalizou, tá? Determinar os parâmetros D e L para eu casar essa carga, né, à linha de transmissão, certo? Então, eu quero saber aí, usando o quê? Um stub em curto. Stub em curto. Então, eu tenho aqui minha carga. Vou botar a uma certa distância D, um stub terminado em curto, com... Observe, essa linha de transmissão tem a mesma impedância característica, tá? Certo? Então, esse aqui tem L, que é o L, é o comprimento do stub, e D é a posição do stub. Certo? Então, primeira parte, transformar isso em admitância. E a partir daí, tudo vai virar admitância. Né? Bom, quem é YL, né? Vamos lá. Primeiro, a gente vai localizar o... dois e 1, né? Aí está, certo? Cuidado para não confundir isso aqui, pessoal, com essa linha aqui, né? Essa aqui está parada, certo? Essa mais fininha aqui. Aqui varia essa mais grossinha, certo? Então aqui está a minha carga, né? Então vamos achar o gama. Bom, acho que é 45, é mais ou menos aí, certo? Se você não tem o valor preciso, vai ter um pequeno erro, mas tolerável, né, digamos assim. Bom, qual é a fase de coeficiente de reflexão? Por que eu preciso da fase? Porque eu preciso somar no 180 graus. Eu preciso botar aqui a fase, certo? Vamos chegar lá mais ou menos. Acho que é o mesmo de sempre, é o mesmo número, né, que a gente fez antes, eu acho. 26,6, né? Esse aqui, né? Bom, aqui está o coeficiente de reflexão, né? Vamos registrar esses números, né? Só se a gente esquecer alguma coisa, está aqui guardado, né? Então, YL vai... Bom, YL eu não sei, né? Eu já determinei a fase da carga, né? Que é 26,6 graus. E o coeficiente de reflexão, só para a gente... Ou gama, né? 0,45, né? Bom, então a gente vai agora somar 180, certo? A gente vai inverter a impedância. Dá 206, né? Aqui, tá? Então, observe, sempre eu preciso saber quem é o valor de L de referência, porque eu vou precisar, em relação a esse valor, saber as distâncias, né? Então, eu vou agora em direção... Bom, eu vou pegar isso aqui, botar, ajustar até chegar aqui nesse ponto. Mais ou menos aí. Tem um valor de referência, tá certo? Que eu vou guardar aqui, tá certo? 0,213, né? Chamado de L de referência. Que eu vou precisar disso aqui, tá? 0,213, né? O que eu tenho aqui agora? Tem a admitância da carga. Só para registro, ela vale... eu não fiz ainda, vamos determinar quem é. Tá aqui, ó. 0,4. Mais ou menos aí, 0,2, né? 0,4 menos 0,2. Então, a admitância da carga foi determinada. YL vale 0,4 menos J, 0,2, homem é menos 1, né? Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou andar na linha de transmissão
até encontrar a circunferência y constante igual a 1. Certo? Oi. Não, agora eu inverti. O Z era isso aqui antes, certo? O Z é isso aqui. Deu normalizado. Eu vim lá, rotação de π. Eu comecei aqui. Estava aqui mais ou menos, né? Estava aqui mais ou menos, certo? Era 2J1, né? Estava aqui. Daí eu inverti a fase de 180 graus, eu determinei a fase de 180 graus e vim para cá e peguei meu valor de R, que agora vai ser, tudo que eu olhei agora vai ser impedância, vai ser admitância, certo? Todos os números que estão aqui agora viram admitância. Tá? Então eu estou aqui em cima dela, né? E eu tenho que registrar esse valor aqui, 0,213, porque eu vou andar em relação a esse número. Então, o que eu vou fazer? Agora, essa circunferência aqui é o lugar geométrico em que a parte real da admitância é 1. Porque eu estou agora olhando tudo como diagrama de admitância. É invertido, certo? Isso aqui é lugar geométrico e a admitância vale 1, certo? Então, eu vou na linha de transmissão, eu quero chegar nesse ponto, andar em cima desse gama aqui, até encontrar esse ponto. Em direção a quem? Em direção ao gerador. Eu vou reduzir a fase. Então, a fase vai reduzir, ó, vai acontecer isso aqui, ó. Então, vou andar nesse sentido aqui até encontrar esta intersecção. Primeira solução. Ou se eu continuar, tem a segunda solução aqui embaixo. Ou se eu continuar, tem a outra terceira solução. E assim por diante. O aumentando o comprimento, é claro que isso é periódico, né? Vou pegar os menores tamanhos. Por exemplo, primeira solução, eu vou andar agora com o meu em direção ao gerador, tá certo? Então, observe, a gente registra esse número aqui, porque eu vou agora variar ele até chegar aqui, certo? Então, em direção ao gerador, certo? Reduzindo a fase, né? Vai até aqui. Aí, certo? Bom, eu leio aqui 0,413, né? Então, eu andei que comprimento D, é o D que dá do problema, certo? De 0,213, valor final 0,413, né? Então, o meu D sobre lambda é 0,413 menos 0,213, que dá 0,2. Então, primeira resposta, eu vou colocar... Bom, essa é uma solução. Podia continuar e tem a segunda solução, mais longe da carga ainda, certo? Então, a primeira solução que eu tenho é o meu D, certo? D sobre lambda está aqui, né? D sobre lambda está aqui, em algum lugar. Então, solução. Primeira solução. Uma possível solução, 0,2. Tá? Bom, nesse ponto, minha admitância de entrada vale 1 mais quantos? Bom, não sei, vamos ver. Mais esse valor de x aqui, ó, que é, na realidade, a susceptância. O x agora é B. Tá? Se a susceptância... Pronto, a susceptância vale quanto? Na verdade, deve estar aqui, né? Mas tudo bem. É 1, na verdade. Né? Susceptância vale 1. 0,4 mais J1. Quer dizer que o Y0, naquele ponto lá, vale 1 mais J, aliás, 0,4 mais J01. É uma susceptância capacitiva, né? Que é positivo, né? O sinal. Se fosse impedância, ela é negativa, né? Tá? A reatância de um capacitor é negativa, a susceptância é positiva, tá? Não, mais 1, né? Mais 1. O que eu faço agora? Eu resolvi um pedaço do problema, né? Eu sei a susceptância, então eu sei quem é B0. Então eu vou adicionar um estube em curto-circuito, né? Que dê um comprimento tal que a susceptância vista do estube me dê quanto? Menos J1. Daí eu casei, tá? Tá bom. Onde é que está o curto-circuito no diagrama de impedância? Está onde? Gama igual a menos 1. O curto-circuito está aqui. No de admitância ele está onde? Do lado de cá, certo? E vice-versa. O circuito aberto no diagrama de impedância está aqui. No de admitância está aqui. Então, meu ponto inicial, né, observe,
Então tem aqui um curto-circuito. Quero saber o L desse curto-circuito para me dar isso aqui, ó. Então vou partir de um curto-circuito no diagrama de admitância, andar em direção a quem? Ao gerador de um comprimento que me dê, certo? Menos 1. É. Hã? É o contrário, né? Desculpe. Eu acho que Não é porque a gente está lendo outra coisa, certo? Vamos ajustar aqui, né? É aqui, certo? Eu falei errado. É 1 mais J1, né? 1 mais J1, certo? Aquela admitância lá deu 1 mais J1. Eu botei 0,4. Quem está lendo outra coisa, tem que tomar cuidado com esse diagrama online, porque você está lendo uma coisa, não é aquilo. Está parado ali no negócio, você tem que tomar cuidado. 1 mais J1, né? Resolver aquela primeira parte, quer que seja 1 realmente, e vamos cancelar esse 1 aqui. Tá? Bom, então vamos... eu posso zerar todo mundo aqui, vou zerar todo mundo. Agora, outro problema, certo? Estou em outra linha de transmissão agora, vou partir lá do meu curto-circuito, que está aqui na impedância, mas está aqui na admitância. Então, daqui, certo? E determinar, vou em direção ao gerador, né? Então, observe que o curto-circuito está aqui, ó. Aliás, uma linha puramente reativa está sempre em módulo de gama constante igual a 1, certo? Então, curto-circuito, vamos em direção ao gerador até eu ter uma susceptância igual a quanto? Menos 1, né? Aqui, tá? Então, eu vou andar daqui para cá na linha de transmissão. Eu posso fazer isso... deixa eu botar o gama igual a 1, tá certo? Para poder ver o cursor que está aqui, ó. Então, eu vou em direção ao gerador até chegar aqui. Que vai dar 0,125, né? 1/8, certo? Então, o meu stub tem que ter um comprimento de 0,125 lambda. Daí, nesse ponto, a susceptância dele vale menos 1. Parte real igual a 0, certo? Então, o meu L é 0,125 lambda. 1/8 de comprimento de onda, né? ali já está ele sobre Hã? Desculpa. L sobre lambda igual a 0,125. Tá? Certo? Então, solução. Para mim casar essa determinação, o que eu faço? Uso um D sobre lambda igual a 0,2 e um L sobre lambda igual a 0,125. Tá? Tá? Se eu fosse para a segunda solução, daí teria um valor diferente de D e um valor diferente de L, né? Eu dei um D maior, tá certo? O L talvez fosse menor, né? Depende. Tá? Alguma dúvida? Queria dar ideia rapidamente, circuito aberto. Circuito aberto. Suponha que eu quisesse casar um circuito aberto. Não, eu partiria de onde? Bom, vamos zerar aqui, tá? Então eu quero que dê menos 1 também, né? Certo? Então onde é que está o circuito aberto? Está aqui. Então eu venho daqui, gama igual a 1, fase igual a π, certo? Então aqui está a fase, certo? Vai dar π, que é aqui, ó. Estou mexendo aqui só para botar aqui no lugar certo, tá? Valor de referência, né? 0,25, né? Então eu vou em direção ao gerador até que eu encontre uma susceptância menos 1, certo? Então vamos botar aqui menos 1 de novo. Então eu vou sair daqui até aqui, ó. O comprimento vai dar 0,25 mais 0,125. Né? Dá 0,375, vai dar aqui. Então, se fosse aberto, seria maior o comprimento, né? Para poder... 0,625, né? Aliás, 625 menos o valor inicial, né? 625 menos isso aqui. Esse valor inicial aqui, ó. 25, né?
subtrai. Você, bom, 0,25 daqui para cá tem o valor final menos o valor inicial, que é 0,25, deve vir para cá, dá 6,25, né? Então, 6,25 menos 0,25 dá quanto? Isso aqui vai dar, daqui para cá dá 0,25, né? 0,625 menos 0,25 vai dar 5, 12 menos 5, 7, 5 menos 2, 3, 375, né? Que é 0, é 1/4 mais 1/8, 0,375. Então, se fosse aberto, o comprimento tinha que ser maior, né? O comprimento de Stube de 0,625, aliás, 0,375 lambda. E o mesmo valor de D, na mesma posição, tá? Ok? Se fosse um capacitor, como é que seria? Né? Se fosse um capacitor, por exemplo, suponha que o meu Stube não fosse nem um curto-circuito, mas fosse qualquer coisa assim, fosse uma carga, né? Suponha que eu quero casar com um capacitor, tá? Bom, deu-se bom. Quem é capacitor? Digamos que Z igual a J, menos J alguma coisa, né? Menos J.3, certo? Você faz o quê? Determina a limitância, inverte, né? Faz aquela inversão e parte desse ponto até chegar naquele valor, né? Por exemplo, suponha que eu quero casar com algo que tem impedância 0.3, como é que eu faço? Eu venho aqui, zero a todo mundo, certo? Então, a minha impedância é 0.3 negativo, né? Isso aqui é menos 0.3. Certo? Então, meu ponto inicial é esse aqui. Eu vou lá, gama igual a 1, fase, aqui está a fase, certo? 146.8, né? Então, o que eu faço? Eu inverto para determinar a impedância. Somos 180. 146.8 mais 180. 326.8, né? Eu venho aqui, ó. 326.8. Então, aqui está a minha admitância desse capacitor, certo? Então, quem é o X dele? Bom, está aqui, certo? Vamos lá. Só para a gente ver, né? É esse aqui, ó. Este aqui. Por quê? Porque nessa circunferência R constante aqui. Então, é aqui que eu estou, certo? Então, esse capacitor tem uma susceptância... Eu estava aqui, não foi? Não, eu fiz errado, pessoal. Era menos... Suponha que seja mais 0,3, certo? Não é mais o capacitor, é o indutor agora, certo? Mudou para outra coisa. Suponha que seja um indutor. Daí você inverteu, tá certo? A admitância está aqui, né? Bom, o que eu faço? Eu vou desse ponto até encontrar menos 1, certo? Em direção ao gerador. Mas aí o que eu faço? Eu vou pegar o meu L de referência e botar em cima dele aqui, certo? Deixa eu botar aqui. Bom, meu valor de referência é 0,046. Então, L de referência... Então, eu vou agora fazer o quê? Eu vou encontrar menos 1. Menos 1 é aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Menos 1 aqui. Então, eu vou variar o L até encontrar esse menos 1. E nós sabemos que isso aqui vai dar 0,125, certo? O valor final, né? L final, tá certo? Essa diferença vai dar o comprimento do estudo. Tá? Isso menos isso, né, dá mais ou menos 0,08, certo? Então, o L do stub, se ele fosse um indutor, com aquela indutância lá, com aquela reatância, eu teria mais ou menos 0,079, né? E comprimento relativo de tamanho. Tá? Você pode fazer com qualquer que seja a situação. Né? Já não vai conseguir fazer nada se for alguma coisa com impedância, né? Com parte real, né? Não consegue
sempre subtrair, sempre zerar a parte invalidada, tem a parte real, certo? No princípio não conseguiria, né? Além das perdas que você teria que... se você botar alguma coisa que tem parte resistível, você vai ter perda. Então você não vai conseguir fazer o casamento, tá? Alguma dúvida? Então tá bom, então terminando esse capítulo 9 aí. E sexta-feira, em princípio, tem oficina, a menos que tenha realmente uma greve para torar, que não tenha ônibus, né? Se não tiver ônibus, a gente vai cancelar. Ele vai ter que fazer antes de quarta-feira, num dia, mais de noite, talvez, tá certo? Desde que todo mundo possa. Na terça. Talvez na terça. Segunda-feira não, né? Terça-feira, certo? Terça-feira à noite, talvez, certo? Talvez terça-feira à noite. Hã? Pode ser 17 em diante, pode ser... Deixa eu ver. Hã? Depende do pessoal. Vamos avaliar da sexta-feira. Vamos ver como é que vai ser a questão da greve. Ok?